Olá pessoal, eu sou Roberta Guiar, esse é o programa Cidades, Negócios e Oportunidades. Eu estou aqui na Câmara Municipal de Petrópolis para poder falar com os vereadores, para saber quais são as medidas, quais são as leis, quais são os projetos de leis para trazer oportunidades de empregos para a nossa cidade. Hoje é dia 6 de maio. Estou aqui numa quarta-feira, numa sessão solene, a casa está vazia, aqui atrás está tendo a sessão solene com o presidente da Câmara, o vereador Ingo Reis, e os outros vereadores estão trabalhando online, ou seja, ou dos seus gabinetes ou de suas casas via online. Para entrar aqui na Câmara está sendo muito difícil. A gente está sendo consultado, tudo foi marcado, tudo foi agendado com os assessores de comunicação, então, ou seja, tudo com muita cautela. Então, já eu mostro para vocês quais são as medidas, quais são as leis, o que tem feito o Legislativo para proteger a nossa cidade e para proteger a nossa economia. O programa Cidades, Negócios e Oportunidades começa agora. Olá, Roberta. Então, nós do Legislativo sabemos do período que nós estamos passando, da importância do Poder Legislativo nesse momento, da aprovação de leis, de ajudar na fiscalização. Então, com isso, nós estamos unindo esforços para que consigamos sair dessa fase. Implementamos as sessões ordinárias via videoconferência para que os andamentos da casa não parem. Está dando super certo, está conseguindo aprovar todas as leis, todas as indicações legislativas, as indicações simples também, ou seja, está funcionando em pleno vapor, com isso dando suporte ao Poder Executivo também. Nós já aprovamos diversas leis, diversas indicações para ajudar o prefeito nesse momento e ajudar a cidade e o cidadão como um todo, onde eu destaco várias questões tributárias, questões também de apoio a vários segmentos empresariais do município, enfim, são várias indicações já votadas para que a gente possa ajudar a população de forma geral. Nós, como Câmara, já devolvemos R$ 2.854.000 ao Poder Executivo, só em 2020. A primeira parcela foi R$ 2.021.000, a segunda parcela de R$ 333.000, e agora, nessa primeira semana de maio, nós repassamos R$ 500.000, totalizando R$ 2.854.000, com o objetivo de ajudar no combate à pandemia. Do nosso gabinete, eu fiz algumas leis flexibilizando o IPTU, ISS, tentando que o município faça essa cobrança mais à frente. Tentamos também um desconto para as universidades, escolas de 30% nas mensalidades. Enfim, são vários projetos, várias indicações caminhando no Legislativo e indo para o Executivo. Quais ações têm sido realizadas para melhorar a economia da cidade? Bom, o nosso gabinete vem trabalhando muito para reduzir as despesas dos estabelecimentos comerciais fechados pelo decreto do Poder Executivo, né? A gente vem vivendo um sistema de isolamento, uma quarentena, onde só os estabelecimentos considerados essenciais estão abertos. Isso tudo sob orientação da Organização Mundial de Saúde. E o que a gente vem defendendo aqui na Câmara é que você reduza para esse pequeno empresário que tem uma sala comercial, uma loja comercial na Rua Tereza, no centro histórico ou qualquer centro urbano da nossa cidade, para que você reduza o valor da cobrança de água, acabe com a cobrança por estimativa e que você suspenda a taxa de iluminação pública. Porque se você tem um estabelecimento que foi fechado, e como é que você vai cobrar a taxa de iluminação pública para esse cidadão? Ele não está utilizando a iluminação pública, a loja dele está fechada. E a outra, acabando com cobrança por estimativa da água, fazendo com que o pequeno empresário pague exclusivamente o que ele consumiu,
Quem não está tendo consumo nenhum vai pagar 0 de água. Mas como que ocorre hoje? Ele está recebendo uma conta de quase R$ 200 de água todo mês e pagando R$30, R$40 de taxa de iluminação pública sem poder abrir o seu estabelecimento. Então essa que é a nossa briga junto à área econômica, ao desenvolvimento econômico, a proteger esse pequeno empresário que está com a sua loja fechada decorrente do isolamento e do decreto por causa da pandemia do Covid-19. O que a Câmara pode fazer para ajudar esses pequenos empresários, os grandes também, depois dessa crise? Bom, acho que a primeira ação ela tem muito mais a ver com uma ação de conscientização da sociedade do que ações efetivas do legislativo ou do executivo, que é a questão de você consumir produtos da sua cidade. Né? Isso já é fundamental. Então, se o Petropolitano puder, assim que restabelecer a economia, ao invés de comprar algum aparelho de tecnologia, ou uma roupa, ou algum cosmético, ao invés de você comprar na internet, que está um pouquinho mais barato, às vezes você compra um pouquinho mais caro, mas você está ajudando um pequeno empresário da sua cidade. Então, vai muito mais para um patriotismo municipal, que aí é uma questão de conscientização de todos, né? E o que se faz muito necessário também, e essa é uma indicação que a gente já fez e já foi encaminhada ao Poder Executivo, é a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, através da Secretaria, para que auxilie e dê auxílio financeiro para todos os microempreendedores individuais da nossa cidade. A gente possui alguns milhares de microempreendedores que tiveram toda a sua receita jogada no chão, quase que a pó. Por exemplo, manicure, cabeleireiro, vendedor autônomo, advogados. São pessoas que praticamente reduziram todo a sua receita e cabe ao Poder Executivo criar um fundo para poder auxiliar, como o governo federal vem fazendo e a gente vem acompanhando aqui as filas nos bancos da nossa cidade. No caso é o MEI, né? O MEI atualmente ele recebe aquele auxílio emergencial que é de R$600. Muitos ainda estão naquela situação de análise, né, com o país todo. Além dessas medidas, existem outras medidas que estão sendo criadas para ajudar? Eu acho que aí o que cabe também é o Poder Executivo auxiliar em vetores que existe uma demanda pública. Né? Por exemplo, se está havendo uma produção e uma entrega de cestas básicas para as pessoas mais necessitadas, por que não comprar da agricultura familiar da nossa cidade? Petrópolis possui um grande leque de mais de 800 produtores cadastrados que a prefeitura pode fazer a compra desses produtos e distribuir para a sociedade que está precisando, para as comunidades. Você fomenta a economia do agricultor, não deixa ele quebrar, alimenta a população que está sem recurso e o dinheiro desse agricultor vai girar dentro do nosso comércio local, porque ele vai na farmácia daqui, no restaurante daqui, ele vai no mercado daqui e por aí vai. Então, são medidas como essas que se fazem necessárias para que o Poder Executivo, através da sua competência, ele consiga ajudar a população. Então, a gente defende a redução do custo de água e de luz dos estabelecimentos fechados, um fundo de desenvolvimento econômico para atender o microempreendedor individual e uma assistência especial e imediata para a agricultura familiar da nossa cidade, para poder alimentar os hospitais onde as pessoas comem, os CRAs, os centros de referência, e todo o aparato público e, se possível, através da assistência social, entregar cestas básicas com esses legumes e verduras que são produzidos aqui na nossa Petrópolis. Você acredita que pode acontecer algum incentivo fiscal para poder ajudar ainda mais, auxiliar ainda mais esses microempreendedores e empreendedores da cidade? Eu acho que o que cabe à prefeitura é um auxílio financeiro, né? Um auxílio financeiro igual o governo federal tem feito. Porque um questionamento que tem que ser feito e a hora que o governo federal não disponibilizar mais os R$600? 3 meses E aí? Como é que até onde as pessoas vão contar com esse auxílio? Esse auxílio é finito, uma hora ele vai acabar. Então cabe à prefeitura, através da assistência social e da área econômica, disponibilizar o máximo de isenção possível de IPTU ou incluir as pequenas empresas dentro da lei de incentivo fiscal da nossa cidade e reduzir o máximo de despesa possível para os estabelecimentos que foram fechados decorrente da pandemia. Assim, diversas iniciativas foram votadas aqui e entregues ao Poder Executivo, mas na área econômica eles pouco têm agido. Eu vi que aqui no seu gabinete, né, foi despachado, acho que um incentivo para as pessoas fazerem lives no hospital. Na verdade, é uma iniciativa que a gente quer utilizar a tecnologia
para auxiliar as pessoas contaminadas pelo Covid, que é através da tecnologia. Você disponibilizar aparelhos com videoconferência, onde o paciente que está internado possa fazer comunicação com a sua família na residência. O que acontece hoje? A pessoa ela é internada, ela não fala com ninguém. Você fica ali 3, 4, 5, 10 dias falando exclusivamente com o enfermeiro. O contato com a família, sem sombra de dúvida, vai ajudar nesse processo de recuperação. Então a gente já entrou em contato com algumas empresas da cidade, já falamos com o Poder Executivo para que a gente possa estar disponibilizando um sistema de videoconferência para essa relação do paciente com a sua família. Em algum lugar do Brasil já acontece essa videoconferência? O Estado do Rio está sendo um dos inovadores nesse processo, em parceria com as entidades educacionais. Eles estão montando esse projeto para que os pacientes dos hospitais estaduais possam fazer o contato com a sua família. Olá, Roberto, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer sinceramente o convite para estar aqui participando do seu programa. Para mim é uma honra, é um prazer e gostaria de desejar também uma boa noite para todos os telespectadores aí, a população petropolitana. Então, Roberta, respondendo a sua primeira pergunta, o que a Câmara Municipal tem feito para ajudar a economia da nossa cidade. Pois bem, todos nós vereadores estamos trabalhando aí com afinco, muito preocupados com essa questão da economia, claro, tão afetada com esse momento de pandemia que a gente vive. Então a gente tem criado emendas, projetos, indicações legislativas a fim de contribuir com esse tema, né? Eu particularmente propus ao Executivo que ele coordenasse junto à Arte, né, Associação da Roteireza, Sindicato dos Confeccionistas da nossa cidade, Firjan, Sebrae, a produção em alta escala de equipamentos de segurança, não só a máscara, mas o gorro, né, o capucho, o avental, as sapatilhas, e que a própria prefeitura adquirisse esses equipamentos para serem utilizados no pessoal que trabalha na frente, né, do combate ao Covid, principalmente os profissionais da área de saúde. Então a proposta nossa é visando colaborar com dois problemas gravíssimos que a gente tem, né, que é a proteção dos nossos profissionais e fomentar a economia da nossa cidade. Então a gente acredita que essa produção em alta escala ela pode ser útil não somente agora no combate ao Covid, mas posteriormente também, podendo ser vendido para outros municípios, outras cidades e quem sabe até exportação aí para outros países, criando assim mais uma vocação para os nossos confeccionistas, claro, nunca abdicando da principal vocação, que é a moda, né? Mas como é um segmento que já vinha em baixa, mesmo antes da chegada desse vírus, e então dessa forma, criando mais essa vocação, a gente entende que pode alavancar a economia da nossa cidade, desses confeccionistas, criando mais essa vocação aí, produzindo em alta escala. Então, a próxima pergunta, o que o vereador acredita de se desburocratizar a máquina pública para conceder benefícios, incentivos fiscais para ajudar as empresas a continuar na cidade, a se reerguer, ajudar a resolver esse problema. Sem dúvida, a desburocratização agora é extremamente necessária, é preciso de fato o Executivo se dedicar ao máximo aí para colaborar para que para que não percamos, né, as nossas indústrias. E aqui na casa a gente já aprovou algumas indicações, alguns projetos voltados para esse tema, Roberto, para essa questão aí. Então, Roberta, respondendo a próxima pergunta, como está sendo
legislar em meio ao confinamento. Realmente é uma situação inédita, né? E a gente tem que se adaptar, mas o importante é que a gente está conseguindo dar andamento aqui nos trabalhos da casa, e não vou dizer que é fácil, é mais complicado, como eu disse, é uma situação que a gente não está acostumado, mas o importante é a gente conseguir de fato colaborar, né? De alguma forma com os nossos munícipes, né? Com a nossa cidade, para que a gente possa sair aí desse problema tão sério que é a questão do Covid, que a gente saia o menos ferido possível, e cabe a nós parlamentares nos dedicarmos ao máximo para colaborar com todos aí, e quando tudo isso passar, a gente pode, com o nosso trabalho, ter oferecido alguma coisa realmente útil para a nossa sociedade, contribuir diretamente para que depois consigamos seguir as nossas vidas aí normalmente. Gostaria de dizer que eu protocolei através de e-mail ao gabinete do governador Witzel uma proposta similar ao que o governador de São Paulo propôs, teve iniciativa lá de reduzir o ICMS do álcool em gel junto aos supermercados, né? Associação de Supermercados de São Paulo, e os supermercados abdicaram da lucratividade do produto, o governador abdicou do ICMS, e eles puderam vender lá o álcool em gel num preço muito mais barato. Então, a nossa proposta junto ao governador do Rio de Janeiro é que ele fizesse isso em todo o estado, só que em vez do álcool em gel, que pudesse ser feito em alguns alimentos aí de primeira linha, né? Primeira necessidade, como arroz, feijão, óleo de soja, farinha de trigo, fubá, macarrão, açúcar, leite e ovos. Então, assim, haver essa parceria, da mesma forma que foi feito lá em São Paulo, se o governador conseguir elaborar isso aqui no nosso estado, vai ser de grande valia. Essas mercadorias serão vendidas nos supermercados num preço muito mais acessível para a nossa população, e pelo menos durante esse período aí vai colaborar bastante. Então, só isso, te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar participando do seu programa. Espero que tudo isso passe o mais rápido possível e que eu possa aí estar numa outra oportunidade, me fazendo presente aí com vocês. Dar um recado aí à população, nossa população petropolitana. Sabemos o momento dificílimo que estamos passando, mas que a gente precisa estar cada vez mais unidos, esquecermos as questões políticas, focarmos na questão do Covid, nos prevenirmos, estarmos bem, com a nossa fé cada vez mais aguçada, pedir a Deus para que esse momento passe o quanto antes, e eu tenho certeza que no final a gente vai ter uma notícia muito boa, e que a gente vai poder viver um mundo bem melhor após o fim desse problema. Fiquem em casa, é a melhor solução. A gente precisa estar unido nesse sentido para superarmos esse grande problema. Um grande abraço a todos. Dom Roberto, para encerrar, gostaria de passar também mais algumas proposições, acrescentar mais algumas proposições que estamos trabalhando aqui no nosso gabinete em prol do combate aí ao coronavírus. Indicamos ao Executivo que determine diariamente e antes de iniciar a jornada de trabalho, que seja feita por profissionais capacitados a medição de temperatura corporal dos servidores da Guarda Civil, da CONDEP, de todo o sistema de saúde, de todos os demais que de alguma forma estejam trabalhando na linha de frente ao combate. Também a instalação de pias e detergentes nos pontos de táxi que disponham de ponto de água e que estejam no centro da cidade ou em bairros de maior movimento, para serem utilizados pela população para a higienização das mãos. Claro que também solicitamos que o Executivo arca com as despesas da conta de água, né, desses pontos de táxi.
Também solicitamos construir um ou mais hospitais de campanha ou, na impossibilidade, que se forme uma equipe, se planeje, adiante o máximo possível, tudo que for necessário para a construção do mesmo, né? Como levantamento de possíveis locais, potenciais fornecedores de materiais, né? Construção, como mobiliário, equipamentos, medicamentos. Agora, é imprescindível, não, acho que o principal aí é a gente conseguir, de alguma forma, a aquisição dos respiradores. O hospital de campanha, caso seja realmente montado, vai necessitar muito dessas questões. Vai necessitar não, é imprescindível, né? As UTIs e os respiradores, né? Outra indicação também é a instalação de cabines de desinfecção contra o coronavírus em pontos estratégicos do município, como terminais de transbordo, centro da cidade, bairros de maior movimento. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de apresentar meus projetos e indicações que procuram ajudar e incentivar a economia de Petrópolis neste tempo de pandemia do coronavírus. Lembrando que determinados temas, por força de lei, são iniciativas exclusivas do Executivo e cabe ao Legislativo propor ou indicar ao prefeito. Como explicado por minha assessoria, estou no grupo de risco e participando virtualmente das sessões na Câmara Municipal. Já em 19/3/2020, oficiei ao prefeito a necessidade para fortalecer a economia local, a distribuição de cesta básica em situações de risco alimentar montadas com produtos adquiridos na agricultura familiar e da economia solidária de Petrópolis. Percebendo a grande dificuldade que muitos moradores estavam tendo para se cadastrar para receber o auxílio emergencial, indiquei a necessidade de disponibilizar o apoio através de todos os centros inclusos digital do município para o cadastramento da plataforma da Caixa Econômica. Certo que este recurso contribui injetando na economia do município cerca de 10 milhões anuais. Por isso adquiri ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de usar as verbas orçamentárias do gabinete prevista para a compra de flores e arranjos, para fazer uma compra antecipada dos floricultores de Petrópolis, que entregarão a mercadoria quando as atividades do gabinete voltarem à normalidade. Também oficiei a Secretaria de Educação a necessidade de incluir nas cestas que estão sendo distribuídas nas unidades escolares os produtos da agricultura familiar, que poderão se perder na lavoura, pois foram plantadas para o fornecimento do Programa Municipal da Merenda Escolar em chamada pública já definida. Por fim, mas não menos importante, estou avaliando com minha equipe a apresentação da emenda à LDO 2021, que possa garantir mais recursos para ações que possa mitigar os efeitos econômicos e sociais deste período e incentivar a economia local. Boa tarde a todos, muito obrigado. A Câmara tem feito a parte dela como legislativo e fiscal das ações do município. Nós percebemos que o Executivo, por ter a responsabilidade de gestão da saúde, inclusive com a responsabilidade até pelo Supremo, porque o Supremo inverteu a pirâmide, determinou que o município, na verdade o município não é nem o Estado, é o município que é responsável, funcionamento.
Os vereadores têm feito diversas indicações, tomando atitudes para amenizar o impacto das decisões que foram tomadas a partir do dia 16 de março, aqui em Petrópolis, dia, portanto, 13, na verdade, de março e mais fortalecido dia 16, com o fechamento de uma grande parte do comércio, apenas ficando os essenciais. E isso trouxe o fechamento de lojas, de diversos segmentos. A economia, de fato, caiu mais da metade e a gente se depara com essa situação. É uma pandemia na economia também. Eu, por exemplo, indiquei, hoje nós aprovamos a dilação, medidas tributárias na cidade de Petrópolis, a dilação de prazo de pagamento do ISS, do IPTU, dos setores econômicos da cidade, em especial dos setores de hotelaria e turismo, e a ajuda de custos aos microempreendedores individuais e autônomos do nosso município em razão da crise do coronavírus. Os colegas vereadores têm apresentado diversas indicações também, relacionadas ao combate ao Covid-19, relacionado também a, pelo menos, o básico da manutenção da economia, do emprego, da renda, dos comerciantes, o que não tem acontecido, porque são indicações e que a gente depende de que o prefeito aceite ou não. Essa, por exemplo, foi aprovada, mas eu não sei se ele vai acatar. Então, por enquanto, vai ter uma salvação de 2, 3 meses. Depois vai ser impossível. Para ter dinheiro é preciso que haja produção. Para haver produção é preciso que alguém trabalhe. Ah, mas não, tem as formas certas, tem as medidas alternativas para se... Por exemplo, eu estou aqui na Câmara usando máscara, com o cuidado de usar o álcool gel. Estou pegando nesse microfone agora. Quando terminar, vou passar álcool gel na mão. E assim devemos ter as medidas. Mas não pode se parar. Parar tudo, depois não vai ter dinheiro para combater o Covid-19. Eu sou a favor, por quê? Porque as pessoas pararam de trabalhar para não se aglomerar. Elas estão se aglomerando nas suas férias, que estão agora forçadas. Então, você vê, os bairros estão cheios. Tem só o mercado aberto. O mercado que está aberto, você não consegue andar nele, tanta gente. Os poucos comércios, as pessoas estão nele. Então, na prática, essas medidas das pessoas não trabalharem para ficar em casa, isso não acontece. Então, as pessoas não estão ficando em casa e nem estão trabalhando. E não há medida, ainda que seja decretado o lockdown, isso não vai resolver, porque primeiro que não tem como ter uma fiscalização para proibir as pessoas. E segundo, que as pessoas que querem ficar em casa já estão ficando. Isso é uma questão de convencer as pessoas. Sem dúvida, é isso. Além do mais, o governo, o poder público, não pode cobrar 100% isso, porque nem teste tem para fazer nas pessoas. Na verdade, nem se sabe. Os únicos números reais que se sabe são das mortes. O restante é suposição. A Fiocruz disse que tem 26 vezes mais pessoas infectadas do que a que aparece. Isso é o Instituto Fiocruz, que é um instituto que é dedicado a isso, mas não se sabe também, tudo é muito subjetivo. A ciência é subjetiva, a ciência tem muitas divergências. Ministério da Saúde, OMS, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, a parte dos governantes, tudo muito subjetivo. Na verdade, é igual o ministro da Saúde falou. Eu não tenho que falar nada ainda, porque a gente precisa entender melhor o Covid-19. Agora, uma coisa é certa. Se não produzir, vai faltar dinheiro até para combater
o Covid-19. Existe na casa tramitando alguma medida para essas lojas começarem a abrir? Será que vai abrir agora dia 11 mesmo? Vai levar mais tempo? Não, a medida na casa não tem como não ser indicação e pedir isso é um decreto do prefeito. A gente não pode interferir. Isso é uma responsabilidade 100%. O comércio fechado é uma responsabilidade 100% do governo municipal. Os vereadores trabalham para balancear a situação, para entender, para ajudar o próprio executivo a executar suas medidas, mas o fechamento do comércio, as medidas, os decretos, o decreto municipal é exclusivamente do prefeito. Tá ok, vou deixar mais uns minutinhos para suas considerações finais, se tiver alguma coisa ainda que acho interessante falar. Não, eu agradeço pela oportunidade, dizendo que nós estamos à disposição. Por enquanto, a economia ainda dá sinais vitais de funcionamento. Isso a nível do município, a nível do estado e a nível do país. É preciso que se tenha bom senso, que se una os poderes, não só os poderes de governo, mas os poderes da República. Que os poderes parem de interferir no outro poder, a menos que seja pertinente uma matéria para a salvação da situação, e que haja, de fato, união. E é possível ter medidas para combater, usando as questões alternativas, menos engessar as pessoas que deveriam estar trabalhando, porque lá pode ter a medida da empresa, por exemplo, tomar medidas de higienização, guardar ali as devidas proporções, testar, exigir o teste, as empresas, testar os funcionários, ter um tratamento oficial. E aí as coisas começam a funcionar, porque segundo a ciência, quem vai ser infectado vai ser, a ciência quer apenas retardar esse contágio, porque todo mundo vai ser, ou pelo menos a parte que se informa. Então, é como diz o Marcelo Crivella, na verdade, nós estamos esperando um dilúvio, só que esse dilúvio tem que vir quando a arca estiver pronta. Estamos aprontando a arca. Então, eu não sei, já tem 2 meses já das medidas, o que é que está faltando, né? Então vamos ver o que é que acontece. Mas tudo é muito novo, nós somos a favor do equilíbrio, somos a favor que tudo possa funcionar na medida dentro da ciência e dentro do bom senso. E que haja, então, por parte das pessoas, pelo menos saber de uma previsão do executivo. O executivo tem que se pronunciar quais suas intenções. O que é que o executivo quer? Eu quero que tal data possamos abrir isso, flexibilizar aquilo. Se a gente não conseguir com a curva, a gente retarda um pouco, mas é minha intenção. O executivo precisa mostrar a sua intenção para com o povo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades. Obrigada pela sua companhia. Também estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram e no RPT Play. A TV Rede Petrópolis, canal 10, também está no YouTube. Vocês também poderão nos assistir em tempo real através da internet. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite, com reprise aos domingos, às 2h30 da tarde. Também estamos na cidade de São José do Vale do Rio Preto, nos finais de semana. Um grande abraço e até a próxima edição.